a intensidade desse consumo, porque o que acontece? Primeiro a gente tem que entender algumas coisas, a gente tem que entender os efeitos. Então a gente tem 4 efeitos principais. Efeito leve não existe. Toda recaída é fonte geradora de múltiplos efeitos e riscos. Os adeptos desta modalidade desconsideram a análise de risco abstêmio. Efeitos moderados, sem grandes sequelas e reintoxicação com duração de alguns minutos ou horas, que é um efeito moderado. Efeitos graves, que é a perda do emprego, abandono do lar, reintoxicação com duração de algumas horas ou poucos dias. E os efeitos gravíssimos, morte de terceiros, prisão, agravamento de comorbidades psiquiátricas, reintoxicação com longa duração, vários dias, semanas ou meses. Essa é uma teoria de nível de recaída, tá? Você encontra essa informação em abstemiologia.com. É muito importante você ter essa percepção de que quando o indivíduo faz uma violação de abstinência, ele não afeta todas as áreas da sua vida, mas o que é necessário? Aí a gente vai ver na literatura um apontamento para uma sigla chamada EVA, que é efeito de violação de abstinência. O efeito de violação de abstinência, algumas pessoas vão considerar isso ruim. Mas o efeito de violação de abstinência, ele não é ruim. O efeito de violação de abstinência, ele é bom. Porque ele muitas vezes, por causa do efeito de violação de abstinência, o próprio dependente, ele vai utilizar o seu reuso, a sua violação como uma forma de prolapso. O que é um prolapso? Bem na prática, sem teorizar muito. É fazer o uso da substância, entender que aquilo foi errado, parar o comportamento, frear aquele comportamento e tirar um aprendizado e estudar o contexto que antecipou a sua decisão de fazer o uso da substância. E a partir desse ponto, o indivíduo ele tira um aprendizado. Então é como se o indivíduo, dentro de uma situação negativa, né, supostamente, teoricamente negativa, ele tira uma experiência positiva, ou ele termina de ter certeza que ele realmente não quer mais aquilo para a vida dele. São teorias que nós, profissionais, temos que olhar com cuidado e saber para quem isso se encaixa, em quais contextos e de quais pacientes isso realmente é real, isso realmente existe. Os grupos anônimos, por exemplo, eles vão falar o quê? Os grupos anônimos já são mais radicais nessa ótica. Usou, recaiu. Sem avaliação de grau de uso. O que acontece muitas vezes o grande problema que nós enfrentamos é isso, é o combo de tratamento, é um combo, é tudo, é um monte de coisa, é uma coisa só para todo mundo. Então todo mundo vai fazer isso aqui. Por exemplo, 12 passos, todo mundo faz aí e tá tudo bem. Vai cuidar de horta, todo mundo vai cuidar da horta, todo mundo vai rastelar o chão, todo mundo vai tomar remédio e rezar, e muitas vezes a incapacidade que existe, muitas vezes, a incapacidade não seria a palavra correta, mas a incapacidade de atender a demanda faz com que as pessoas, muitas vezes os profissionais, eles tentam uniformizar o problema para uniformizar a solução. Por exemplo, são todos dependentes, você usou droga, você é dependente, está internado, vai ficar 6 meses e ponto final, e chora, aqui você chora e a mãe não vê. E muitas abordagens são dessa forma. Isso é positivo? Bom, aí a gente de novo precisa observar a história clínica desse paciente. De novo a gente vai precisar fazer uma observação na anamnese, depois a gente vai ter que olhar o estudo de caso, que é uma questão mais aprofundada, para saber realmente o que está acontecendo com esse indivíduo. Por que esse indivíduo está tendo esses retornos, por que o indivíduo está violando a abstinência, e por que esse indivíduo está escolhendo a droga. De novo, então a gente sempre tem que trabalhar com essa ótica que é uma escolha sim. O indivíduo escolhe se drogar. Tá? Muitas pessoas vão falar que não é uma escolha, mas é uma escolha, é uma decisão final, é uma ação impulsiva, não existe um raciocínio lógico. Provavelmente
Não, né? Não existe, porque se eu sei todos os danos que isso me causa, por que que eu vou buscar esse comportamento? Por que que eu vou buscar esse consumo ou esse comportamento nocivo para minha vida, se eu sei que ele é nocivo? Então, quando a gente fala de efeito de violação de abstinência, muitas vezes esse efeito ele faz você se redirecionar para o positivo novamente. Isso acaba sendo muito bom, isso acaba sendo bem legal e faz com que o indivíduo entre em recuperação. Por outro lado, quando a gente fala de recaída, a gente está falando de um processo que vai devastar completamente. Mas a recaída, é necessário que o indivíduo, ele primeiramente, para a gente poder falar de recaída, a gente precisa ter um indivíduo com todas as suas estruturas de recuperação muito bem equilibradas. As estruturas de recuperação do indivíduo foram todas bem reestruturadas. E aí a gente tem um outro problema, a gente vai ter o problema da plena recaída. O que é a recaída? O indivíduo ele tem que estar em recuperação, ele tem que ter entrado em um outro processo que nós chamamos de sobriedade, que não tem absolutamente nada a ver com não usar drogas. Então nós temos que entender dois fatores. A gente tem dois fatores que a gente precisa olhar com muito carinho e com muito cuidado. A gente tem que compreender esses fatores, né? Então o indivíduo ele tem estruturas cognitivas, ele tem estrutura espiritual, ele tem estrutura comportamental, ele tem uma estrutura familiar, ele tem estrutura financeira, estrutura profissional, ele está se desenvolvendo na vida, então esse indivíduo retorna para um uso absolutamente insano. Mas esse indivíduo está num processo de sobriedade, que é a abstinência de drogas, conforme eu ia falando, e sobriedade são coisas absolutamente diferentes. Abstinência significa você estar sem o uso das drogas. Sobriedade significa você estar sem a utilização de pensamentos, sentimentos, comportamentos e crenças que são danosas para a sua qualidade de vida, para o seu estilo de vida. Então, quando que a recaída existe? A recaída existe quando o uso de droga destrói todo o meu estilo de vida, desde a saúde física até a higiene do carro, tudo. O indivíduo ele volta para os padrões, muitas vezes pequenos furtos, muitas vezes prostituição, violência, agressividade, abandono de princípios e valores, né, violação total de princípios e valores. Então esse indivíduo ele vai apresentar, ele sem sombra de dúvidas, ele vai apresentar um comportamento absolutamente destrutivo e principalmente compulsivo e obsessivo. Dentro do lapso a gente entende que o uso ele é rápido e ele não tem a presença de compulsão e obsessão e se segue de parada, novamente parada total. Então a gente tem que entender isso. Então quando a gente olha para a recaída, a gente tem que olhar para a recaída primeiro com realismo. É uma realidade? É uma realidade. Você pode recair quando? Em qualquer período dentro do seu momento de abstinência. Mas é recaída ou é lapso? É recaída ou é violação de abstinência? Vai depender do padrão de uso que você fizer. Claro que se a gente pegar os padrões comportamentais e muitas vezes que a maioria dos dependentes tem, que é a manipulação, a maioria vai falar, não, olha, eu violei a abstinência só, né, eu tive um lapso, e aí por serem taxados, estigmatizados como manipuladores, ninguém muitas vezes acredita que isso realmente tenha sido um lapso. E também por existir o outro lado, que são os grupos anônimos, né, que tem essa postura mais radical, que eu não acho errada, é o caminho deles, né, que funciona para milhões de pessoas. Eu não sei até que ponto isso é positivo, eu não consigo ver positividade em você chegar em um indivíduo que, por exemplo, tá 4 anos limpo, foi num casamento, tomou 2 copos de chopp,
e você chegar lá e falar, ó, meu, você está no final da fila, voltou do zero,